Projeto do governo Lula prevê suspensão provisória de redes sociais. Aí essa suspensão, meus amigos, ela pode durar até 30 dias sem nenhum aviso prévio. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. O governo quer esperar a aprovação da proposta do Senado, do senador Alessandro Vieira no Congresso antes de enviar o projeto. Veja só, fazendo um parâmetro geral, esse caso do Felca só mostrou o que a gente já sabe, mas muitas vezes a sociedade fecha os olhos. Esse pessoal que começa com a letra P, que eu não vou falar o nome aqui para não dar nenhum problema, esse pessoal deve ser punido de todas as formas diferentes. Todas as formas. Esse crime contra crianças, contra qualquer ser humano, é péssimo. Agora, contra crianças é abjeto. Eu digo isso porque eu sou pai. Isso aí é terrível. Isso é um lixo, são lixos de pessoas, tá? Mas já existem leis para poder punir esse tipo de pessoa. E até começa, né, com busca e apreensão, né? Como aconteceu aqui, ó. Hitler deixou a casa com equipamentos antes de ser alvo de busca e apreensão. Só que aí depois o Hitler vai dizer: não, eu sou comprometido com a proteção de crianças e adolescentes em operação. Para, né, velho? Para. Um absurdo isso aqui. Pegou um monte de adolescente, tudo na puberdade, com os hormônios à flor da pele, tudo daquele jeito, colocando tudo dentro de uma casa para poder promover um reality show de adolescentes. Cara, isso aqui, esse cara, pra ele poder ter fugido com esse negócio, ele tava com muita coisa podre nesses computadores, nesses equipamentos eletrônicos, tava com muita coisa podre. Esse cara deve ter vendido muita coisa aí na internet. Mas o fato é que já existem leis, inclusive o próprio Ítalo está sendo investigado pelo Ministério Público desde o ano passado, já tinha sido denunciado algumas vezes, mas precisou ter essa repercussão em âmbito nacional para poder isso aí chamar mais atenção. Mas ele só foi indiciado, teve busca e apreensão exatamente porque já existem leis para isso. Qual é o problema desse negócio, desse efeito Felca, as leis Felca, vamos dar um exemplo. Não é o que o Felca fez, né? Que o que ele fez foi denunciar algo absurdo, um vídeo muito interessante, tem até comentários de uma psicóloga no final. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Mas o fato é que o que está sendo planejado aqui é algo muito ruim para a liberdade de expressão. Porque o que está acontecendo? Eles estão querendo promover uma lei Felca para poder proteger as crianças e aquele negócio todo e tal, mas na verdade isso aí só vai ser um ponto muito pequeno dessa lei toda para poder passar uma coisa ainda pior. Eu já falei isso aqui outras vezes quando eu fiz um vídeo explicando esse efeito do Felca lá na Câmara. Você pode estar dando uma olhada no vídeo que eu vou estar colocando aqui. E lá eu explico todos esses efeitos. Mas o que eles estão querendo fazer? Pegar um projeto, colocar esse negócio aqui no meio e passar essa questão de censura, discurso de ódio, esse negócio todo, poucos meses antes de 2026, porque as eleições é ano que vem, e 2026 é logo aí. Vamos lá, o que eles estão pretendendo, né? O projeto de lei do governo federal que regulamenta as plataformas digitais prevê a suspensão provisória das redes sociais que, de forma reiterada, não removeram conteúdos ilícitos, ignorando as notificações da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De acordo com fontes do governo, o bloqueio temporário será executado pela própria ANPD, órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, que atuará como órgão regulador e fiscalizador das plataformas. A suspensão provisória poderá ser adotada antes de decisão judicial. O texto do governo irá fixar um prazo máximo de bloqueio, que provavelmente será de 30 dias. A partir daí, as redes só poderão continuar suspensas se houver decisão judicial. Veja só, em qual momento aqui, ó, se você for pesquisar, em qual momento ele está falando aqui de proteger, por exemplo, aliás, de suspender contas. Isso aí é a rede. E olha só quantas pessoas que hoje que vivem somente de internet. Olha só o negócio, cara, hoje Instagram é a vitrine de qualquer negócio, do menor ao maior. Então eu estou falando assim de suspender talvez uma rede inteira por conta disso. Percebe? Então eles estão fazendo assim, não, a gente tem que suspender porque as redes estão se não fizer isso, as redes sociais são incontroláveis, aquele negócio. Reitero minha posição, isso é abjeto. Crimes contra crianças, isso é abjeto, sabe? Mas
não é motivo para poder ter uma regulamentação de redes sociais. Isso é um absurdo, isso é minar diretamente a liberdade de expressão. E o problema que isso também tem é que o Lula está falando muito essa questão de Big Techs. Não, a gente tem que ir contra as Big Techs, porque aí a gente vai estar afetando os Estados Unidos. Esse pessoal tá querendo promover uma guerra híbrida aí com os Estados Unidos para poder penalizar com lei de reciprocidade e tudo mais. E isso vai gerar muito problema pra gente. Muito problema. Aí aqui, ó, o foco do governo no projeto é a proteção dos usuários dos serviços das plataformas contra crimes, golpes, fraudes e conteúdos que violam os direitos das crianças e dos adolescentes. O combate às fake news e ao discurso de ódio ficaram em segundo plano. Então o que eles fazem? Não, a gente vai fazer esse pacote aqui e essa lei vai servir para quê? Essa lei vai servir para poder passar esse tipo de coisa. Então, esse pacote vai ser para isso. Vamos passar todas essas coisas, crimes, golpes, fraude, todas essas coisas. Aí, nesse meio, eles vão colocar esse bolo aí para poder enfeitar. E sei lá pela página 38, 40 dessa lei todinha, aí vão colocar essas coisas, né? Pode ver, ó, o combate a fake news e a discurso de ódio ficaram em segundo plano. Mas, na verdade, isso aí é uma ferramenta que eles vão se utilizar para regulamentar as redes sociais no ano anterior às eleições, porque eles não querem uma competição dentro do âmbito da internet, porque eles sabem, a esquerda sabe que dentro da internet ela perde. E a internet ela está cada vez mais influente com o passar dos anos. Então, com a informação descentralizada e distribuída, isso se tornou uma arma, e uma arma que a esquerda não tem como se apossar, porque isso aí é livre. E todo mundo pode colocar essa posição. Então, canais, páginas e até canais como esse meu não poderiam existir se tivesse esse tipo de regulamentação. Um verdadeiro absurdo. Ninguém pode contrariar eles podem fazer o que quiser e tudo bem. Ninguém pode falar nada. Isso é um absurdo, pô. O caminho para tirar as plataformas do ar opôs alas do governo nos últimos meses. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi defensor da tese de que a suspensão poderia ocorrer sem a necessidade de decisão judicial. Quer dizer, suspendeu, pronto, vamos acabar aí, esse negócio aí não funciona e pronto. Você está entendendo? Como é que isso aqui é absurdo? Já o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, defendia o bloqueio mediante a ordem da Justiça com a criação de uma espécie de canal de comunicação rápida entre a ANPD e o Judiciário. No fim, a solução para o impasse foi adotada da suspensão provisória. O que eles querem, na verdade, é instituir o Ministério da Verdade, que é dito muito aqui, ó, nesse livro aqui, o 1984, você pode dar uma procurada nesse livro depois, que fala justamente de um gabinete, né, um ministério que se chama Ministério da Verdade, mas que na verdade eles fazem a verdade deles dentro do livro. O autor é o George Orwell, é um livro sensacional e diz muito do que a gente está vendo hoje, da censura, do controle das redes sociais. Aí aqui, só esse fato deles quererem fazer um negócio desse já é absurdo. Mas aqui, ó, Lula tem pressa, né? O PL que regula as redes sociais foi um tema de uma longa reunião ontem entre o presidente Lula e os ministros Ricardo Lewandowski, Sidônio Palmeira, Jorge Messias e Rui Costa. E Gleice Hoffmann, olha só, olha esse time aí, Rui Costa, Gleice Hoffmann e Jorge Messias, olha só esse time aí. Lula determinou que o texto será enviado nos próximos dias ao Congresso Nacional. A proposta está pronta na Casa Civil há alguns meses. Você vê que a pressa desse pessoal para poder regulamentar as redes sociais é grande, justamente para poder podar, impedir qualquer oposição. A gente já viu isso acontecer em outros locais, não só na América Latina, mas no mundo também. Aí aqui, o governo decidiu esperar o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, realizado em julho, e o momento político mais oportuno para enviar o projeto. Por que é o momento mais oportuno? É por conta disso aqui, do lei da Marco Civil, da internet? Não, é porque eles querem fazer isso aqui esse ano, para que seja entrado em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para que as redes sociais sejam regulamentadas, para que eles possam fazer o que o Alexandre de Moraes fez lá atrás, com aquele gabinete paralelo ali no TSE, e justificar os mandos dele que foram amplamente discutidos ao longo dos meus últimos vídeos,
mostrando que é um verdadeiro absurdo. E como eu digo sempre, esse tipo de coisa é tão nocivo de que já não está passando mais dessa questão de desapercebido. Está se tornando um senso comum de que o STF, esse tipo de movimentação, é altamente maléfico para todas as pessoas, principalmente as pessoas que vivem de internet. Não tem nada a ver com discurso de ódio, dessas coisas, porque já existem leis para isso. Se existe lei para discurso de ódio, para esse pessoal ali, como eu disse ali, da letra P e outros crimes, por golpes, essas coisas, por que estão querendo pautar uma lei geral que abranja tudo isso? Para poder passar a censura nas redes sociais. Isso aqui é um tema muito sério e isso pode dar muito problema para nós posteriormente, porque eles vão querer defender canais de notícia, canais de informação que diz respeito somente a eles. Uma verdadeira ditadura, uma verdadeira censura que nós estamos para poder ver aqui no Brasil. E se isso não for um tema em alta, uma pauta generalizada, a gente pode ver algo muito pior com o passar dos meses e talvez até a aprovação dessa lei, o que é um verdadeiro absurdo generalizado aqui no Brasil.